Sobre esse assunto que a gente chama novamente Ana Rebeca Passos ao vivo. Ô, Ana, por que está se falando tanto nessa doença nas últimas semanas? Oi, Renata, de volta aqui no Manhã Cidade. Bom, o assunto, né, ganhou um destaque depois de uma fala de um parlamentar que é defensor também da causa animal aqui na cidade de Caruaru, que é o Anderson Corrêa, né, o vereador Anderson Corrêa, pedindo um olhar diferenciado do município em relação a ações mais eficazes em relação a essa doença, tá? Para quem acompanha no município, a gente sabe que tem muitos animais, não é, que são abandonados ou estão em situação de rua, não tem cuidado, né, e ainda fica muito difícil o município ter controle desses animais. E é uma doença que passa de animal para animal e passa para o ser humano. Por isso a preocupação, e ganhou destaque, né, na última semana com essa fala do vereador que pediu um olhar mais eficaz do município. A gente veio até uma clínica veterinária, Renata, conversar com um veterinário para passar mais orientações sobre o que fazer em caso dessa doença, né? A gente conversa agora com o doutor Silvio Miranda. Bem-vindo à Rádio Cidade, bom dia, Silvio. É uma doença que não é nova, não é? Mas aos poucos vem ganhando destaque na cidade de Caruaru pelo número de casos, não é? É preocupante para a gente olhar dessa forma, ficar mais atento a essa doença? Bom dia. Bom dia, perfeito. Eu acho muito válido trazer realmente informações sobre essa questão da doença em específico, né? A gente teve um grande problema no Rio de Janeiro que ganhou destaque realmente nacional, e é um problema que está presente todos os dias e que não pode ser negligenciado realmente pelo poder público, né? Se tratando de uma questão de saúde pública. É uma doença zoonótica que se transmite, né, de animais para seres humanos e também vice-versa. E a gente precisa de medidas, né, em relação à questão do setor público, de controle, identificação e acolhimento dessa população que está sendo acometida também. Para quem tem animais domésticos, né, para quem tem gatos, fica às vezes mais fácil observar, né, aquele animal. Quais sintomas eu já observo em casa? Por exemplo, eu só tenho um bicho, observo nele que possa levar a ser esporotricose. Perfeito. Uma coisa bem importante que a gente precisa colocar são animais que são semidomiciliados, ou seja, que têm acesso ao meio externo, né, que são um problema grave também, porque além de acidentes e outras questões que a gente já trouxe em outras entrevistas também, as doenças infecciosas são importantes. Então, qualquer lesão em pele que o paciente apresente, né, alguma lesão por ferida, mordedura, briga, que muitas vezes a gente associa, ele saiu e brigou com algum animal, né? Mas é importante esse acompanhamento com o médico veterinário, porque quanto mais rápido a gente identifica, melhores são as questões realmente das perspectivas de tratamento do paciente e segurança para o tutor também. E aí, eu não tenho bicho, mas sei onde tem animais que possam estar com essa doença, né? O que observar e tentar buscar apoio do município para poder resgatar esse bicho? Perfeito. É importante uma parceria junto com o município também para estar notificando, né, alguns possíveis casos suspeitos, e é importante a população entender que esse fungo ele está presente no ambiente também. Então aquelas pessoas que têm um manejo com areia, né, com plantas, nessas árvores também, as cascas, o fungo pode estar ali presente. Então tanto a parte da orientação da população e pensando no animal também, que o gato ele hoje é também acometido como problema, mas não é o principal causador, entende? Então ele participa ali do ciclo, mas o fungo está no ambiente. Então a gente precisa de uma ação em medida, tanto com a população quanto com os animais também. Caso você tiver acesso a esse animal, por exemplo, ter o cuidado ao pegar nesse animal, por exemplo, porque pode passar para a gente, né? No ser humano, causa o quê? Perfeito, então a gente tem que ter cuidado nesse manusear, né? Tem que utilizar luvas de procedimento inclusive, ter todo o cuidado de pedir assistência caso não consiga também, mas no ser humano pode acontecer também lesões, né, por feridas, acometimento de outros órgãos, e existem vários estudos também em relação a casos mais graves que podem trazer óbito também, tanto de humanos quanto animais, né? Inclusive fica cadeias linfáticas, né, de lesões em pele realmente ali que pode trazer prejuízos graves para a saúde. Então, acho super válido, como eu falei, né, essa questão do olhar do setor público em geral para uma doença que vem aumentando números de casos. A gente tem essa realidade aqui no hospital, tem a realidade também no serviço público e precisa de um acompanhamento e de uma atenção redobrada agora. E a pergunta, esporotricose tem cura tanto para o humano como para o animal? É uma doença que tem tratamento, né, que a gente consegue cura clínica, é uma doença que tem um tratamento bem estendido, ou seja, tem casos em que o paciente passa por tratamento até 12 meses, então a gente está falando de um longo período, não vai ser algo que a gente vai começar o tratamento e vai ver melhora de forma imediata, mas o tratamento adequado junto ao médico veterinário, como eu falo, né, não
dando aquela medicação que a gente ouviu falar ou pesquisou na internet, é extremamente importante. A gente vive numa era de superbactérias, né? Por exemplo, você sabe que os antibióticos estão cada vez mais com menos ação devido às resistências, e os fungos estão no mesmo caminho, tá? Hoje a gente realiza culturas fúngicas para a identificação do fungo e, no caso, um exame específico para ver quais medicamentos têm resistência ou não para os fungos. Então, é uma questão de consciência junto a um profissional. Então, bora ficar atento, né, doutor Silvio, como o senhor colocou aí, e em qualquer situação já procurar o veterinário, né? Exatamente. A gente sempre procurar um profissional que possa estar cuidando para evitar realmente tanto medicações de forma desnecessária ou estar colocando realmente em risco toda a população. Obrigada, doutor Silvio Miranda, veterinário. E só para relatar, Renata, para quem me conhece, sabe que eu tenho animais em casa, né? O meu gatinho, por exemplo, ele não conseguiu resistir. Em 2 meses ele veio a óbito com essa doença. A medicação é bem forte, mas quando já vim descobrir, eu achava que tinha sido uma briga. Não era uma briga, era a esporotricose e realmente acabou com a vida do meu bichinho, do meu animal. Mas é uma doença muito grave, muito séria, e até para cuidar dele, eu tive que me cuidar também usando luvas, para eu não ter que me contaminar com essa doença, porque passa sim para o ser humano. Então, o animal não é o que vai fazer todo o mal, tá? A gente perdeu o contato com a Ana, mas enfim, ela estava contando a história, né, que aconteceu com ela. A Ana tem alguns gatos em casa, cria alguns gatos, super apegada, fica mal, né, porque ela luta até o final para salvar a vida do bichinho, mas nesse caso ela não conseguiu e é muito sério, tá? Mas tem tratamento, procura um profissional, tá? A qualquer suspeita, porque como a Ana explicou aí com a ajuda do veterinário, né, tem algumas coisas características que dá para identificar, mas procura um profissional direitinho, bom, que vai tudo certo. 9h39, WhatsApp Cidade.